Bem-vindo a esse vídeo aula. Neste vídeo aula nós iremos complementar a aula anterior, o vídeo anterior, onde nós começamos aí a fazer a tela, né, do nosso sistema. Nós queremos fazer um cadastro de cliente com apenas um campo, o campo nome, por exemplo. Para entendermos os conceitos de HTML, Servlet, Tomcat, HTTP, enfim, tudo aquilo que nós já estamos estudando aqui. Então agora o próximo passo com esse vídeo é nós entrarmos aqui na pasta Source e criarmos o nosso primeiro servlet. Tá? Um servlet que é um objeto Java capaz de receber os dados de uma requisição HTTP. Tá? Mas antes de tudo isso, antes de nós pensarmos em criar um servlet, nós temos que entender que o servlet é uma dependência que nós temos que inserir no nosso projeto. Tá? Então se você observar aqui no ambiente de libraries, perceba que eu estou na perspectiva Java EE, aqui. Tá? Então você vai perceber aqui, ó, que aqui dentro ó, eu tenho o seguinte, ó, biblioteca do Java, apenas JRE, tá? System Library, biblioteca do Java, e aqui bibliotecas do Maven, dependências do Maven. Tá? Então lembrando que o Maven é uma ferramenta capaz de carregar ou gerenciar as dependências do meu projeto. Tá? Então o nosso projeto ele tem como dependência o Java e outras bibliotecas que nós vamos estar necessitando aí, como por exemplo o servlet. Tá? Nós precisamos carregar, ele não vem nativamente aqui dentro do JRE, tá? Ou seja, esse pacote de bibliotecas do Java nativo, tá? Java Standard Edition, não está aqui dentro, então nós temos que carregar ele separadamente, buscar isso dentro de um repositório remoto. Então, para que a gente possa configurar essas dependências novas que nós precisamos, que são servlets, nós temos que conhecer o POM. Tá? Então o POM é interessante porque ele alimenta as dependências do nosso projeto. Né? É até similar à palavra pão. Né? É ele que alimenta aí o Maven. Tá certo? O Maven depende do POM para poder fazer isso aí. Tá joia? Para poder carregar suas dependências. Tá? Então aqui dentro do POM nós temos aqui a tag de projeto barra projeto. Tá? Então perceba o seguinte, que o POM ele também é baseado em uma linguagem de hipertexto, assim como o HTML. Porém, a linguagem que nós estamos trabalhando aqui é uma linguagem XML. Então nós temos HTML e XML são linguagens baseadas em hipertexto, tá? Ou seja, baseado em tags. Então segue a mesma lógica. Tá? Nós temos a tag, nós temos a propriedade, o sinal de igual e o valor. Tá? Nesse caso aqui você vai ver propriedades com um pouquinho de diferença, que tem dois pontinhos, mas tudo isso aqui é o nome da propriedade, ainda é a propriedade, sinal de igual e um valor. Tá? Nós ainda não entendemos muito bem o que significa cada propriedade dessa, não é o momento de estudar cada propriedade dessa, tá? Mas você tem que entender que essa tag de projeto barra projeto, project barra project, quer dizer o seguinte, nós estamos configurando o Maven do nosso projeto. Tá? O Maven tem vários elementos que podem ser configurados. Tá? Por exemplo, o nome, a versão do modelo que nós estamos utilizando, esta tag em si, ela praticamente não muda, né? Ela é obrigatória, mas ela não é uma coisa que muda. E essa versão, ela está relacionada ao Maven em si, tá? Qual é a versão do modelo do Maven que nós estamos utilizando. Então perceba que nós temos aqui um modelo de Maven, um modelo de objetos do Maven. Tá? Então assim, para ficar claro, para a gente não se confundir agora e ficar bem tranquilo, você entende o seguinte, eu estou usando um POM versão 4.0.0. Tá? É a versão do seu POM. Ou seja, esse conjunto de tags que eu estou utilizando aqui, ele é válido para esse 4.0.0. Se amanhã os desenvolvedores do Maven desenvolverem uma nova estrutura de tags XML, possivelmente nós iremos mudar essa versão aqui e, consequentemente, mudar essa versão aqui também. Tá? Então, pensa assim, a versão desse conjunto de tags é 4.0.0. É isso que a gente precisa entender. Tá? Então, não é a versão do seu projeto. Tá? E aqui, o Group ID, nós vamos especificar o pacote, né? Normalmente, a companhia que desenvolve os produtos, você pode ter vários softwares, e aí você vai colocar aqui o domínio do seu software. E o Artifact ID, normalmente é o quê? É o módulo que você está desenvolvendo, ou o projeto que você está desenvolvendo. Tá? A versão, essa já é a versão do seu projeto, tá? A versão 0.0.1, Snapshot.
Ou seja, é uma versão ainda em desenvolvimento, tá? Não é uma versão que já vai estar distribuída no ar, que aí seria um release, nesse caso. E o tipo de empacotamento, ou seja, esse projeto ele vai ser empacotado como? Tá? Pensa assim, se fosse uma aplicação desktop, você ia ter que gerar um jar no final do seu projeto. Tá? Um instaladorzinho, pensa assim, um jar. Tá? Agora no web, o que eu gero no final? Eu zero aqui, qual que é o executável, entre aspas, do web? É um AR. Então todo esse projeto ele vai ser empacotado dentro de um único arquivo chamado clienteweb.war. Esse é o projeto final, contendo apenas os arquivos compilados, tá? Onde nós não levamos o código-fonte dentro do AR. Tá? Então o resultado final desse projeto, quando ele vai para dentro do Tomcat, ele vai como um AR, tá? Que esconde dentro dele toda a estrutura do nosso sistema, as telinhas, os arquivos HTML, JavaScript, os nossos servlets, está tudo aqui dentro desse WAR. Tá? A versão .class dos arquivos, apenas os binários, os bytecodes que vão para dentro desse WAR. Tá, joia? O código-fonte ele fica aqui. Tá? Então a versão compilada, tá? Desculpa falar várias vezes aí, mas é para você ir entendendo aí o que eu quero dizer. Então, mas para esse momento, nós não vamos entrar em detalhes, né, de como o Maven funciona. Tá? Nós podemos utilizar aqui o próprio site do Maven, maven.apache.org. Tá? Ele tem aqui um tutorialzinho muito bacana, explicando vários detalhes do Maven. Só entrar aqui no site. Muito legal, página de bem-vindo, maven.apache.org. E aqui você pode começar a estudar, né, o Maven, a documentação, como que ele funciona, como iniciar o Maven. Dá para você trabalhar com ele totalmente independente da IDE, totalmente independente do Eclipse. Tá? Mas ele já vem, o que nós estamos utilizando aqui é o plugin do Eclipse, ou seja, o Maven embutido do Eclipse. Tá? Mas você pode trabalhar com ele totalmente isolada, totalmente fora, totalmente independente. Aqui embaixo em documentação, você olha aqui, ó, documentation. Você vem aqui no index, você vai pegar o índice da documentação. Tá? Aí temos aqui, ó, iniciando em 5 minutos, tá? Com 30 minutos. Então é interessante dar uma olhadinha nessa documentação. É aqui que eu aprendo como funciona o Maven. Tá joia? Então você pode vir aqui. Por exemplo, vamos falar sobre qual é o papel do Maven, por exemplo. Né? Vamos iniciar aqui. Iniciando. Então ele vai mostrar como que instala, independente da IDE. Tá? Como que instala, como que cria um projeto via terminal, via comandos e assim sucessivamente. Tá? Iniciando aqui, por exemplo, ó, ele vai falar o que é Maven. Aí aqui ele fala que uma das coisas que o Maven faz, além de todas essas outras, é o que? É o controle de dependências. Então, o gerenciamento de dependências, que é o que nós estamos precisando nesse momento. Nós precisamos de uma dependência do servlet. Tá joia? Então, vamos agora entender como que eu faço para carregar essa dependência do servlet. Vamos abrir o arquivo POM novamente e vamos inserir aqui dentro desse POM a dependência do servlet. Tá? Então, a dependência do servlet é o seguinte. Antes de tudo, eu gostaria que você entendesse uma coisa. Sempre vai existir uma coisa antes para a gente entender. Tá? Então, por exemplo, eu quero uma dependência do servlet. É isso que nós queremos no nosso projeto, porque ela não existe no nosso projeto. O nosso projeto só tem a dependência do Java. Pronto. O nosso projeto só tem a dependência do Java. Beleza, tá ali. Aqui estão as bibliotecas do Java. Tá ok. Mas nós queremos do servlet também, para que a gente possa desenvolver, compilar a nossa aplicação web. Tá? Então, onde que eu vou buscar esse servlet? Então, através do Maven, o Maven trabalha com o conceito de repositório. Tá? Então, nós temos aqui um repositório local de jars e um repositório remoto de jars. Então, vamos colocar isso aqui, local, e vamos colocar aqui remoto. Existe também o conceito de repositório interno, mas nós não vamos falar sobre isso agora. Tá? Também repositório de jars. O que é um repositório de jars? Pensa, é um conjunto de group IDs, tá? De grupos, de companhias que disponibilizam bibliotecas. Dentro desses grupos nós temos os artefatos. E dentro dos artefatos nós temos os jars, né? Ou seja, aquilo que nós precisamos. Tá?
Então, esse local, esse ambiente remoto é um local, é um servidor onde todos os jars estarão ali disponíveis para que a gente possa baixar o nosso projeto. Pelo menos a maioria. Você também pode criar o seu servidor de dependências do Maven. Tá? Mas vamos falar do servidor padrão do próprio Maven. Tá? O repositório remoto do próprio Maven, que ele disponibiliza para a gente. Tá? Então, como vai funcionar? O nosso projeto, ele vai buscar, você fez aqui um projetinho, tá? Ele vai buscar localmente no seu próprio computador as dependências que ele necessita para o seu projeto. Caso essas dependências não estejam ali no repositório local, a gente chama esse repositório de .m2, então é uma pastinha local no seu computador. Então no seu computador, normalmente na pasta de usuários, vai estar lá uma pastinha .m2. Ali vai estar organizado em vários grupos IDs e artefatos IDs e artefatos. Então aqui dentro dessa pastinha, nós temos todos os jars que uma vez nós precisamos baixar do servidor remoto. Então, quando nós colocamos no POM do nosso projeto, isso aqui é o nosso projeto, tá? Projeto. Isso aqui é o nosso projeto. Então, uma vez que nós colocamos no POM dele uma dependência, falamos assim, eu dependo do servlet. Nós escrevemos dentro do POM, depois nós vamos ver como faz isso. Então, o que o Maven vai fazer? O Maven vai olhar para dentro do seu repositório local, vou chamar isso aqui de repositório local, e vai verificar, existem as dependências desse POM dentro desse repositório local? Existe? Ok, então faz com que o projeto enxergue essas dependências, né? Ou seja, através do class path, caminho das classes. Então, agora no class path do seu projeto, ele consegue enxergar, visualizar as dependências e consegue utilizar essas dependências. Ok? Agora, se o Maven, através do POM, tentou vasculhar, procurar dentro do seu repositório local e não encontrou aquela dependência que ele precisa, então qual é o procedimento do Maven? Ele fala, então vamos lá na fonte, vamos lá no servidor e vamos verificar se lá existe aquela dependência que ele está precisando, naquela versão. Se existe aquela dependência naquela versão que ele precisa, então nós vamos baixar no repositório local dele. Ou seja, mais jars vão ser baixados aqui dentro do seu repositório local. Esse repositório local é essa pastinha M2 aqui. Tá certo? Então é isso que tem que ficar claro para você, que o Maven ele vai fazer esse controle para você de dependências. Tá? E se a sua dependência depende de outra dependência, ele vai gerenciar isso para você. Então um dos grandes poderes do Maven é o controle do gerenciamento das dependências. Tá certo? Ele vai gerenciar as dependências. Então agora nós precisamos do servlet. Então vamos avisar dentro do nosso POM que nós precisamos do servlet. E possivelmente, se esse é o seu primeiro projeto Maven para web, então não vai existir dentro do seu repositório local e remotamente ele vai fazer. Então por isso a gente precisa estar conectado na internet para que ele possa fazer o download dessa primeira versão aí dos jars que a gente precisa para esse projeto. Então voltando aqui no arquivo POM, vamos colocar uma tag, que é a tag de dependências. Então, dependencies, e aqui dentro nós vamos colocar todas as dependências que nós precisamos. Aí você fala assim, poxa, mas como que eu vou saber o nome da dependência? Eu só sei a palavra servlet, mas como que eu vou escrever aqui? Bom, aí nesse caso nós vamos entrar na web, no repositório do Maven, certo? Nós temos uma ferramenta que podemos procurar no repositório do Maven, e lá nós vamos identificar qual é o Group ID, qual é o Artifact, qual é a versão que está disponível. E aí nós temos que configurar aqui. Então existe uma tag chamada Dependencies, onde nós temos que fazer algumas configurações, como por exemplo, Artifact ID, nós precisamos saber o Artifact ID, mas antes, o Group ID, olha só, o Group ID, ou seja, qual é o grupo que está o que eu dependo. Normalmente vai ser um endereço de website, tá? O Artifact e qual é a versão, né? Qual é a versão que eu quero daquela dependência, tá? Então esses aqui são os mínimos, as tags mínimas que a gente precisa informar. Tá? Nós precisamos descobrir qual é o Group ID, qual é o Artifact ID e qual é a versão. Tá? E também temos uma outra tag interessante aqui que é o escopo. Tá? Nós vamos entender isso posteriormente. No momento não vamos colocar isso aqui. Tá? Depois nós vamos entender esse escopo. Beleza, agora, bom, o Maven já tentou fazer alguma coisa aí e não conseguiu. Deu até um pau aqui no meu Eclipse aqui. Ele quer avisar aqui pro gerenciador de report dele.
Como eu falei, eu vou deixar o curso pipocar aí os erros, né? Está sendo todo improvisado, nós estamos fazendo por demanda. Então, eu quero que você tenha essa experiência aí de visualizar vários problemas que nós vamos encontrar aí no meio do caminho. Tá? Então, beleza. Nós temos um problema, lógico, eu não posso deixar desse jeito, do jeito que está aqui. Então vamos entrar no site. Entra nesse site aqui, ó, search.maven.org. Tá? Este site é interessante que ele é um repositório remoto, né? Então nós podemos procurar aqui o que nós queremos, que é o quê? Servlet. Então, Servlet é o que nós queremos. Então ele trouxe aqui, ó, Group ID, Tomcat, Jet, entre outros Group IDs que trabalham com Servlet, tá? Que disponibilizam o artefato Servlet. Nós queremos o Servlet API, é o que nós queremos baixar. Tá? Então vamos entrar aqui nesse JavaX Servlet API. Então ele vai mostrar aqui pra gente todas as versões e os jars disponíveis que tem para esse artefato. Nós temos aqui para o Group ID Tomcat, entre outros Group IDs aqui. Vamos nesse JavaX Servlet, clicando aqui, ele mostra, a última versão é a 3.0. Tá? Você pode clicar aqui no All e visualizar todos, ó, tá vendo? Então perceba, essas são as versões do Servlet API que estão disponíveis. Tá? Então perceba que nós temos aqui uma versão publicada em abril, dia 16 de abril de 2008. Então faz um tempinho que não tem publicação, mas é a última versão disponível aqui, ó, 3.0 Alpha. Então vamos pegar essa versão para fazer um teste. Tá? E clicando aqui, ó, perceba que do lado esquerdo ele mostra qual é a ferramenta que você está utilizando de automatização de dependências. Então não existe somente o Maven, tá? Tem o Maven e entre outras que estão aqui embaixo. Tá? Todas aqui são ferramentas de automatização, tá vendo? Você pode estar utilizando qualquer uma delas. Eu estou mostrando para vocês o Maven. Então se é Maven, então Apache Maven escreve dessa forma, baseado em XML. Então vamos copiar aqui a dependência, tá vendo? Olha só, ali ele mostra, ó, um Group ID válido é javax.servlet, um Artifact ID válido é servlet-api e a versão 3.0-alpha-1. Então nós podemos substituir, né, essas informações, esses dados dentro do nosso POM e ele vai fazer o download automaticamente das dependências do Servlet. Então eu vou copiar esse nó inteiro, esse bloco de tags inteiro, que vai facilitar a minha vida aqui. Tá? Então Ctrl V, perceba que é a mesma coisa, Ctrl Shift F para poder alinhar o código, salvei. Uma vez que eu salvo, o que acontece? O Maven já começa a trabalhar. Ele começou a trabalhar. Perceba que nós temos uma mensagem aqui no painel do console dizendo que alguma coisa foi feita. E perceba que um download foi feito. Tá? Um download foi feito. Aqui no Maven Dependencies, perceba que aqui nós já temos o Servlet API 3.0. Então, além de nós temos aqui as dependências do Java nativo JRE, agora nós temos as dependências do Maven, uma dependência externa que nós acabamos de puxar, que é essa dependência. Então, automaticamente foi feito um download, e localmente esse é o endereço que está salvo esse arquivo .jar. Users, Mac, .m2, repository, javax, servlet-api 3.0. Então é desta forma que ele organiza internamente o seu jar, o jar que nós acabamos de baixar. Então, voltando aqui, tá? E esse outro ele está na parte do Java mesmo. Então se você olhar aqui o caminho no seu computador, ele vai estar apontando para uma pastinha do Java. Tá? Mas ambos, tanto a biblioteca do Java quanto as dependências do Maven, elas estão no que nós chamamos de Class Path, ou caminho das classes. Ou seja, esse projeto está configurado para utilizar essas bibliotecas que estão neste caminho e também está configurado para utilizar as bibliotecas que estão nestes caminhos aqui, que nós estamos inserindo através do Maven. Tá? Isso tem que ficar claro para você. Tá. Um outro ponto importante aqui no Maven a fazer é o seguinte, perceba que ele está compilando o nosso projeto na versão 1.5. Então o Maven ele também automatiza a compilação. Olha só, se você voltar aqui no site, né, e a gente voltar aqui naquela pagininha onde fala sobre o Maven, Index, e vamos colocar aqui, ó, iniciando com Maven, né, para quem está começando com Maven aqui. Então, vamos iniciar em 5 minutos, por exemplo. Aqui ele mostra a estrutura,
a estrutura completa do Maven, como que funciona as pastas, etc. E também tem um tópico aqui, eu acho que eu entrei no tópico errado, um tópico que mostra quais são os trabalhos que o Maven faz para nós. E um deles é compilação. Acho que é esse de 30 minutos aqui. Então vamos voltar ali. Então, o que é Maven, né? Está falando aqui o que é Maven. Então aqui ele fala que ele é uma ferramenta que ele gerencia as dependências do nosso projeto. E um outro tópico é os builds. Ou seja, são os builds. Ele faz o que? A compilação do nosso projeto. Ele nos ajuda a compilar. Tá? Então, para que a gente possa permitir que o Maven faça essa comunicação com Javac, né? Com o Java do nosso computador, na verdade ele já faz isso automaticamente, né? Mas nós podemos interceptar isso, influenciar em como ele vai chamar esse processo de compilação. Por exemplo, nós não queremos que o projeto seja compilado na versão 1.5, nós queremos que seja na 1.8, por exemplo. Então, como fazer isso? Então, a primeira coisa, vamos descer aqui, vamos em Maven Plugins, tá vendo? Maven Plugins, e visualizar que o Maven ele trabalha baseado em plugins. Então, plugins são pequenos módulos que o Maven possui e cada um cumpre com um papel específico. Por exemplo, o módulo de compilação. Então, vamos clicar aqui no Compiler e vamos entender como que o Maven ele interage com a implementação. Ele até fala aqui, ó, a versão padrão do Java é 1.5. Então, ele seta o target, ou seja, a compilação, a versão de compilação de saída do nosso projeto para 1.5. Mas você fala, bom, eu não quero 1.5, eu quero 1.8. Né? Eu quero que a saída seja 1.8. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que clicar aqui nesse Set Source and Target para compilar. E ele vai mostrar, bom, então você vai mostrar, você quer que seu código seja todo compilado em 1.8. Então, tá bom, então você pode acrescentar esse plugin no POM, certo? Existe uma tag chamada build, /build, que está ligada à compilação, e aí você adiciona um plugins. Um dos plugins vai ser esse plugin, ou seja, o plugin de compilação chamado Maven Compile Plugin, certo? Essa é a versão que ele está disponibilizando para a gente. E aqui nós podemos fazer a configuração, tá? Ou seja, o meu código vai estar utilizando 1.8, por exemplo, e a compilação dele também vai ser 1.8, por exemplo. Tá? Então, nós podemos copiar isso daqui e jogar dentro do nosso POM. Então, vamos ali fora do dependencies, que não tem a ver com as dependências agora, mas sim é um outro nó de configuração XML, tá? Que é o build. Então, vou apagar esses 3 pontinhos aqui, que ele não vem um caso aqui. Quer dizer que pode ter outras coisas aqui nesse intervalo, tá? Entre essa tag build /build. Então, Ctrl Alt L. Estou dando um monte de teclado errado aqui. Tirar aqui. Estou dando só clique errado aqui. E agora o seu código já vai estar alinhado. E no source, nós vamos colocar aqui, bom, eu quero trabalhar com a versão 1.8 no source e no target 1.8. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Salvei, tá? Percebo que está aqui, ó, build /build, plugins e um plugin aqui. Tá? Então eu disse que vai ser 1.8. Perceba que aqui ele ainda continua 1.5, mas nós queremos atualizar. Vamos pedir para o Maven executar esse POM. Ele não executou, a gente só configurou aqui o XML, mas ele ainda está morto, tá? Ele não fez nada ainda. Então nós vamos clicar aqui e vamos fazer um Maven Update. Maven Update Project. Ao fazermos isso, ele vai realizar algumas operações, e uma delas é o Clean Project. Ok? Então ele vai fazer o seguinte, ao clicarmos no OK, perceba que ele fez um build no projeto, ele compilou o projeto. Ele executou esse algoritmo, esse módulo do Maven. E aqui nós temos agora a versão 1.8 já disponível no nosso projeto. Ou seja, o nosso projeto foi compilado para a versão 1.8. Perceba que não é o Maven que compilou. O Maven ele passou os parâmetros para o Javac compilar. Tá? Então o Maven interceptou a compilação. Tá? Mas ainda quem compila é o Javac. Tá? É o compilador do Java. Beleza? Agora sim nós podemos criar o nosso servlet. Então nós vamos vir aqui no New, Class, e vamos criar aqui um exemplo, cliente servlet. Pronto. Criamos uma classe cliente servlet. Para
Para definir essa classe como sendo um servlet, então nós temos que estender a classe HTTP Servlet. Então, extends HTTP Servlet. Opa, agora nós temos o HTTP Servlet realmente disponível para que a gente possa estar utilizando. Tá? Então agora nós temos o HTTP Servlet e esse cliente Servlet já é um objeto Java capaz de receber requisições vindas da web. Tá? Então a primeira coisa que nós vamos fazer é sobrescrever o método do GET, que quer dizer o seguinte: esse Servlet vai estar apto a responder requisições vindas pelo método GET. Tá? Então voltando aqui, o que eu fiz? Ó, apenas do GET contra espaço, certo? Ele vai fazer a leitura dos métodos da classe base, é o conceito de herança. Enter, ele já sobrescreveu para nós. Se você não entende essa questão de sobrescrita de método, o que eu fiz aqui? Eu sugiro que você assista primeiro a galeria ou a playlist Java Essencial. Tá? Ali eu estarei explicando todos os detalhes sobre herança, orientação a objetos, tá? Não é o foco dessa playlist. Tá certo? Então, se você não entende o que eu fiz aqui, se isso aqui é uma coisa desconhecida para você, um override, o que é uma herança e uma sobrescrita de método, então eu sugiro que você primeiro assista os tópicos daquela outra playlist para você entender o que está acontecendo aqui. Tá joia? Então, aqui nós fizemos uma herança, nós estendemos a classe HTTP Servlet e aqui nós estamos sobrescrevendo um método porque ele já tem uma implementação padrão que não vai fazer o que a gente quer. Tá? Nós queremos tratar ou receber a requisição GET e poder manipular ela. Tá? Então o que nós vamos fazer? Vamos apagar essa implementação aqui e vamos dizer o seguinte, ó, vamos usar apenas uma mensagem. SYSO, CISO, só lembrar daquele dente lá do fundo, dente do CISO, tá? É o atalho aqui do Eclipse. E aqui você coloca assim, ó, CISO, chamou pelo método GET. Chamou pelo método GET. Pronto, é só isso que a gente quer. Essa resposta seria dada no próprio servidor. Tá? Então vamos dar um start na nossa aplicação web. Vamos iniciar ela com Tomcat. Tá? Iniciando ela. Nesse caso, nós não vamos pedir para rodar o servlet. Tá? Nós não vamos vir aqui e falar rode o servlet. Não é assim que funciona. Tá? Até aqui dava. Até aqui dava porque a gente pediu para rodar uma página HTML. Beleza, ele tem interface gráfica. Agora não. O que nós queremos fazer? Vou fechar aqui. Nós queremos testar a requisição para aquele servlet. Tá? Até antes, foi até bom eu começar a explicar isso, porque eu ainda não habilitei ele para responder como servlet. Tá? Eu não fiz uma anotação aqui, que é o web. Bom, existe uma anotação chamada web servlet, tá? Que permite nós mapearmos este servlet. Porém, essa anotação, ela está me parecendo não estar disponível nessa versão que nós baixamos aqui da dependência. Tá? Então eu vou sugerir a gente utilizar um outro Artifact ID que também corresponde ao mesmo objetivo. Tá? Eu vou colocar aqui, ó, ponto 1. Esse daqui eu já fiz uma pesquisinha nele aí e já vi que esse carinha tem todas as dependências que a gente precisa. Tá? Então baixa essa versão, tá? De Group ID, Artifact ID, e vamos verificar se esse carinha aqui possui o que a gente precisa. Então, atualizando o projeto, Maven Update, ok, vamos verificar se ele faz um download novo. Ainda está com um errinho no projeto aqui, ó, certo? Esses erros aqui não são bacanas não. Deixa eu ver, tá, o erro é por causa dessa compilação aqui. Bom, deixa eu dar um Ctrl espaço, agora ele achou. Então deixa eu apagar isso aqui de novo. Vou fazer o procedimento correto aqui. @web servlet. É isso que nós queremos. @web servlet, tá? Que é uma notação que permite a gente configurar uma URL, um padrão de URL. Ou seja, quando que esse cliente servlet vai ser chamado? Quando? Quando tiver na URL determinado padrão de requisição, que eu vou explicar para você. Então você vem aqui, a /servlet, e aqui nós vamos verificar quais são os seus atributos. Perceba que a importação ficou assim, ó, JavaX Servlet. Todo mundo é JavaX, 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 tá vendo? Tá? Essa que é a API que a gente fala de Servlet do Java, tá? Então, o que nós acabamos de baixar agora foi essa anotação, Web Servlet, que está aqui, Annotation,
Servlet Annotation. Então esse pacote que estava faltando de anotação. Tá? Então vamos voltar aqui, Ctrl espaço dentro da anotação e vamos configurar um padrão de URL. Então o URL Patterns permite nós configurarmos como esse servlet vai ser chamado a partir do browser. Por exemplo, toda vez que lá no browser tiver um /banana, por exemplo, eu quero que esse servlet seja executado. Entenderam? Então, ou seja, se tiver na URL a palavra banana, esse servlet vai ser executado. Tá? Ele vai responder a essa requisição. Tá? Mas é claro que nós não queremos fazer isso, né? Nós queremos o seguinte, nós podemos colocar assim, toda vez que for digitado na URL, lá no padrão de requisição cliente, por exemplo, o servlet vai ser executado. Tá? Alguns gostam de padrões assim, ó, .do, tá? Você vai ver muitos servlets com a extensão .do, como se fosse uma extensão, mas na verdade não é uma extensão, é para representar uma ação, uma requisição ao servlet, o pessoal usa essa convenção aí de .do. Tá? Você poderia pôr, sei lá, qualquer coisa, x, .y, .z, .k, ou não colocar ponto, tá? Por isso que é um vetor. Perceba o seguinte aqui, se você olhar bem a sintaxe desse URL Patterns, você pode especificar um vetor de string. Ó. Quando você coloca apenas um padrão, então quer dizer que ele vai responder apenas aquele, ou seja, /cliente. Se a requisição for feita /cliente, então essa é a única forma de invocar esse servlet. Ah não, se está escrito que é um vetor de string ali, então eu posso colocar aqui em forma de conjunto, né, a sintaxe dos vetores aqui, e colocar qualquer outra coisa, /banana. Pronto. Então se digitarmos na URL, se fizermos uma requisição /cliente ou /banana, ambos vão disparar esse serviço, esse servlet. Tá? Então nesse caso nós vamos deixar apenas o cliente, podemos colocar assim, ó, cliente servlet. Tá? Também é muito utilizado a ideia de controller, aquele objeto que vai controlar as requisições, que vai receber as requisições e vai delegar internamente para o nosso sistema o que deve acontecer. Então também é muito utilizado isso aqui, ó, cliente controller, também pode ser. Tá? Ou, enfim, mapeamos 3 exemplos aqui que vai responder às requisições vindas do browser. Vamos ver se isso funciona? Tá? Eu vou colocar um breakpoint bem aqui. Um breakpoint bem aqui na linha 19. Tá? Se você nunca compilou utilizando o Eclipse com debug, nunca rodou o debug, sugiro que você veja a playlist Java Essencial. Lá eu tenho uma aula que fala só sobre o debug, como utiliza o debug. Tá? Mas a grosso modo, nós vamos ver isso aqui. Ó. Clicando no besourinho ali, Tomcat, perdão, vamos por aqui, ó, pelo painelzinho Servers. Tá? Ou você digita Server aqui no Quick Access. Tá ali. Deixei ele aqui para ficar visível. Vou dar o Start, ou seja, não mandei rodar ainda nenhuma tela. Isso aqui é coisa particular do meu computador. Está dizendo que meu computador está pedindo para o Eclipse está a fim de conversar com o servidor dele aí. Não tem nada a ver com o que nós estamos fazendo. Tá? Vou proibir isso aqui. Então ele está rodando o Tomcat no modo debug. Beleza, e nós temos um método apenas chamado get, que vai responder qualquer requisição feita para esse servlet pelo método get. Então eu venho no nosso navegador e vamos digitar aqui localhost 2.80.81, que é a porta que nós configuramos o Tomcat, /cliente web, /cliente. Então, pressionando o Enter aqui, ele vai levar a gente lá para aquela linha onde nós marcamos o breakpoint. Tá? O Eclipse leva a gente para essa linha. E ele vai perguntar, você confirma a mudança de perspectiva? Você quer mudar a perspectiva para o modo debug? Aí você diz sim ou não. Tá? Nesse caso eu vou dizer não, deixa aqui, do jeito que está mesmo. Tá? E ele parou aqui o breakpoint, então quer dizer que ele respondeu, ele chegou no método do get. O nosso servlet já está respondendo a esse padrão de requisição, a esse URL pattern, tá vendo? Então eu vou liberar aqui em cima no resume, F8, tá? Ele liberou, então ele chamou pelo método get. Okay? Uma outra forma seria fazer essa requisição aqui, ó, client servlet. Vou copiar, levar aqui para o browser, cliente servlet, ele também respondeu. Você quer trocar de perspectiva? Não. Era só para ver se ele realmente chegaria aqui. Tá? Libera novamente no debug e ele imprime. Chamou pelo método get. E por último, vamos colocar cliente controller. Também fez a mesma coisa. Tá? Não vou mudar de perspectiva. Ele chamou, rodando. Então perceba que essas 3 formas
esses três padrões de URL, eles fazem a mesma coisa. Eles invocam o servlet correspondente, desde que a requisição seja feita pelo método get. Então, quando você bate aqui no URL uma requisição para o servidor, para esse servidor local, nosso projeto e o servlet, toda requisição pela URL, por padrão, ela é pelo método get. Tá? Então, você fez essa solicitação, quer dizer, estou pedindo algo. Tá? Estou pedindo algo. Toda vez que você faz essa requisição para o servidor, aqui através do link, através da barra de endereço, você está pedindo pelo método get. Então, ou seja, se você bater aqui, quer dizer, estou pedindo algo para o servidor. Pelo método get, nós recebemos, o servlet recebe essa requisição e faz o que tem que fazer. Nesse caso, ele só deu uma mensagem local, no próprio servidor. Ele não deu nenhuma mensagem lá no browser. Nós não configuramos aqui nessa linha de comando para ele imprimir lá no browser, mas ele imprime local no servidor. Tá? Beleza? Então espero que você tenha entendido esse vídeo. O objetivo dele foi te mostrar aí como fazer as primeiras configurações com o Maven, tá? E com o Servlet, e também a compilação do plugin do Maven para compilar a versão Java 1.8, né, aqui do nosso projeto. Espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, coloque nos comentários aí do vídeo. Tá joia? Muito obrigado, um grande abraço.